A paz do Senhor, você aí ligadinho aqui no nosso canal. Estamos iniciando aí mais uma videoaula aqui no nosso canal. A lição número 2 aí do primeiro trimestre da nossa EBD, com o tema A Inspiração Divina da Bíblia. Nós temos como textuário aí no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça. A nossa verdade prática está também em um texto muito bom. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela vem fazendo parte da história de toda a humanidade, justamente por ela não ser apenas um livro, ela é de fato a palavra de Deus, para corrigir, para educar e para instruir o homem a ter mais intimidade, a proximidade com o próprio Criador. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e no versículo 14 a 17, e também em 2 Pedro, no 1, de 19 a 21. Timóteo 2,3 fala: tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste, de que foste inteiramente sabendo de quem os teus aprendidos, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído pela toda boa obra. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Está aí nossa leitura bíblica em casa, tem uma muito forte, onde já fala o poder da palavra de Deus e o objetivo da palavra de Deus. Então já diz bem claro: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenatural pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição veremos que a inspiração da Bíblia é divina e verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo, inspirada e inerrante. A Bíblia Sagrada é para o crente salvo, inspirada, inerrante, infalível, palavra de Deus. Nosso primeiro ponto diz assim: doutrina da inspiração bíblica. Nosso primeiro tópico nos fala doutrina da inspiração bíblica. E nosso primeiro subtópico fala assim: a inspiração bíblica é divina na página do Antigo Testamento. A expressão assim diz o Senhor, similares são usadas há mais de 3.800. No Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Em Êxodo capítulo 24:4, Jeremias foi advertido: não esqueça nenhuma palavra. Jeremias 26:2. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios capítulo 2:13. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente deveria acontecer. Apocalipse 1:1. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais didático do texto bíblico não fosse extraído nem um tio se omitirá da lei. Assim sendo, a Escritura reivindica que a mensagem bíblica veio da parte de Deus, ou seja, o próprio Jesus teve um grande cuidado em passar para a sua igreja, para o seu povo, que não tirasse daquilo que foi dito da palavra do Senhor nenhum tio, da mesma forma que ele falou que não tirasse, também que não acrescentasse. É muito bom você saber disso. A palavra de Deus, ela não precisa de artifícios, ela não precisa de enfeites para salvar o homem, para convencer o homem do pecado. É por isso que eu não acredito muito nessas mensagens, nessas pregações, e pessoas que ficam parando as pessoas dizendo só: olha, você vai morrer, Deus vai lhe matar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer isso. A palavra de Deus não precisa de meter medo, não precisa de pânico.
não precisa de alucinação verbal para que as pessoas possam crer na palavra. A palavra de Deus por si só, ela já é inspirada pelo Espírito Santo para fazer a obra. Eu e você, pregador, eu e você, professor, eu e você, aquele que ministra a palavra de Deus, não se preocupe em persuadir pessoas, porque a nossa função é apenas pregar. A palavra de Deus, ela por si só, ela se revela, por si só ela faz acontecer. Por isso que no Antigo Testamento os profetas tinham esse cuidado, pois assim diz o Senhor, ou seja, eles colocavam bem claro, a palavra não é minha, a profissão não sou eu que faço, é o poder do próprio Deus. Segundo subtópico, a inspiração bíblica e verbal. Retificamos que a Bíblia é divinamente inspirada, segundo Timóteo 3,16. Essa tradução vem do termo grego, que significa literalmente soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito em Apocalipse 19, 9:1. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escreveram no didato. Eles foram instrumentos de Deus e cada qual a sua própria personalidade e talento escreveram, inspirado pelo Espírito Santo. Desta forma, sabemos que como a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens inspirados por Deus e cada um tinha a sua personalidade, e a Bíblia não foi dita como um ditado. Então, cada um foi expressando aquilo que Deus foi inspirando da sua forma, do seu modo de se expressar, porque nós sabemos que Deus, Ele é soberano, então Deus tinha que fazer o homem compreender a sua palavra de uma forma que o homem entendesse. Então, por isso que a Bíblia, ela é tão importante, porque ela vai ser inspirada no coração de homens especiais. Esta palavra poderosa veio para a humanidade pelo simples ato de amor de um Deus poderoso pelo seu povo. Nosso terceiro ponto nos diz assim: a inspiração bíblica é plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária. Isto é, a inspiração é total e completa, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada. E nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única. Não existe um livro mais inspirado ou outro menos inspirado, tendo todo o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos lemos que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não é apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas sobretudo ela é a inspiração da palavra de Deus, plena, sem erro e sem falha alguma. Ou seja, o que torna a Bíblia exemplo de ser a palavra de Deus é porque a Bíblia ela é perfeita, ela não tem erros, ela não nega naquilo que ela está ali. Tudo que está escrito na Bíblia ela tem o seu valor, ela tem um propósito de Deus para a história da humanidade. Nós sabemos que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse ela expressa unicamente a vontade de Deus e a determinação em que lá em Gênesis até Apocalipse nos ensina a buscar Jesus como autor e consumador de nossa fé, porque só em Jesus Cristo há salvação. Vamos a mais um ponto. Nosso segundo tópico nos fala assim: a inspiração divina e os autores da Bíblia. Nosso primeiro ponto fala a inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramático, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. É bom você nunca afastar isso da sua mente. Tudo que está ali não é pensamento humano, é inspiração de Deus através do Espírito Santo. Me para aqui para prestar atenção. A minha filha, Hannah Kelly, ela é uma leitora, gosta muito de ler livros. No mês ela lê mais de 5, chegando até 10 livros. Ela gosta, quer dar um presente bom a Hannah, dê um livro. Ela lê livros todos os dias. Mas uma coisa que me chama a atenção é que ela se emociona na história dos autores, ela chora, ela ri com as histórias que ela está lendo.
mas ela todos os dias ela lê a Bíblia. Por quê? O que é que isso me chama a atenção? Ela consegue ler um livro e terminar, ela consegue ler uma história e se emocionar, mas ela todos os dias ela lê a Bíblia de uma forma em que a Bíblia vai se renovando no coração dela, dia a dia. Ou seja, é um exemplo muito claro. O livro que ela lê é escrito pelos escritores, mas a Bíblia ela compreende no coração dela que é a inspiração do Espírito Santo. Então isso renova-se a cada dia. Nosso segundo ponto, as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus escreveram a Bíblia, eram pessoas assim como nós, inclinados à mensagem, a paixões e falhas. Moisés, por exemplo, sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida. Ou seja, não se apegue nas escrituras, nos homens das escrituras, como se fosse perfeito, como se fossem infalíveis, pois nós sabemos que Elias falhou, nós sabemos que Abraão falhou, nós sabemos que Eliseu falhou, nós sabemos que todos os homens citados na Bíblia eram pessoas comuns, sujeitas a paixões, igual a mim e a você. Mas o que torna a Bíblia perfeita não é quem escreveu no papel. O que torna a Bíblia perfeita não é quem escreveu na pedra. O que torna a Bíblia perfeita é o Deus que inspirou estes homens a escreverem, a narrar uma coisa muito importante, deixando um sinal e um ponto de luz para a humanidade, que a palavra de Deus é instrumento vivo e eficaz para salvar, para corrigir, para preparar o homem para morar nos céus. O terceiro ponto também é muito interessante. Os diferentes gêneros literários e figuras da linguagem. Cada um fez uso de gêneros literários distintos, e tais como narrativas de 1ª e 2ª Samuel, como poesia de Salmos, provérbios do livro de Provérbios, etc. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como emprego de parábolas e enigmas. Você pode observar que a Bíblia ela é um instrumento que fala de várias formas para o ser humano. Tanto que você vê nas palavras, você vê nos enigmas, você vê em tudo que os escritores, inspirados por Deus, fizeram para falar com o povo de Deus. Ou seja, a Bíblia ela foi feita para que todo ser humano pudesse compreendê-la, porque Deus não fez acepção de pessoas. A palavra de Deus ela foi produzida e preparada para todo ser humano dela aprender, pois nós sabemos que o homem só chegará ao céu através das escrituras sagradas, pois nós sabemos que o verbo se fez carne e o verbo era Deus, ou seja, a palavra de Deus em Jesus Cristo é o que salva o homem, é o único caminho que pode preparar o homem. Se você acha que haverá solução para esta terra, que haverá solução para esse planeta, uma coisa eu lhe digo, a solução virá da palavra de Deus. Nosso quarto subtópico diz assim: a linguagem do senso, como na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia como comum e popular para citar um dos casos ao descrever a herança dos Ribenitas e também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés. Josué fez alusão ao nascer do sol, e na batalha contra os amorreus ele registrou que o sol parou. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacreditam a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. É o efeito da palavra do Senhor e o efeito do que faz você crer nela. São os sinais escritos, o poderio deste Deus através da sua palavra. Não tem como você ler a Bíblia e não se apaixonar, pois você começa a observar os exemplos dos juízes, dos homens de fé através da Bíblia. Aquilo inspira o meu coração e o seu coração. Então você que está vivendo problemas difíceis, está passando por situações, por dúvidas, por ansiedade, por opressão, por depressão, o maior remédio para você é a palavra de Deus. Vamos ao nosso terceiro tópico, o Espírito Santo e a Bíblia, muito forte. Nosso primeiro subtópico fala a inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é a categoria em retirar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias a respeito da inspiração de lei, Moisés e os profetas. Zacarias ensinou que os seus escritos eram a palavra que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante profetas precedentes. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Esta declaração atesta o Espírito Santo como a fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Você tem dúvida
que o Antigo Testamento foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo? Você tem dúvida? Porque você sente a palavra de Deus queimar dentro de você quando você começa a ler. E uma coisa mais clara que a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo é que o próprio Deus, quando se tornou homem, o próprio Jesus leu o livro do profeta Isaías, ou seja, dando mais credibilidade ainda que a palavra de Deus foi inspirada pelos céus. A obra regeneradora e a iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé generadora que veio pelo ouvir a palavra. Nesse aspecto, o Espírito Santo apenas inspirou as palavras de salvação, mas também as aplica ao coração humano, a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito Santo, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Essa ação conduz o pecador a compreender a verdade bíblica, chama-se iluminação. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que lhe já tem inspiração, não se trata de nenhuma nova revelação. Em Gálatas 1, 8 e 9. Para você compreender, a palavra de Deus, ela é o instrumento necessário para o homem ser salvo. A palavra de Deus, ela não é apenas algo escrito no papel, ela é algo vivo. A palavra de Deus é viva e eficaz, e nela representa unicamente a salvação em Cristo Jesus. Esse é o motivo da Bíblia, este é o motivo da inspiração de Deus a estes homens para trazer a palavra dele para a terra. Porque ele sabia que através da Bíblia Sagrada as nações iriam entender, iriam compreender, iriam gerar em sua mente, no seu coração, a direção aos céus através da palavra de Deus. Que você seja um amante, um leitor da Bíblia Sagrada, pois nesta lição tratamos unicamente neste ponto a grandeza e a inspiração da Bíblia através dos corações de homens e de mulheres de Deus que estavam no ponto de ser usado por Deus. Então que você possa compreender, há um mistério entre a vida e a morte, e esse mistério será descrito através do entendimento da palavra de Deus. Ao concluir a nossa lição, aprendemos assim: a Bíblia é a palavra de Deus escrita, ela foi inspirada verbalmente a seus autores e escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena e todos os livros e a palavra da Bíblia tem total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e caráter cristão. A Bíblia Sagrada é a autoridade necessária para você ser liberto, para você ser transformado e para você ser salvo. É através da palavra de Deus. Está aí, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado. Tivemos um tema muito interessante, onde você pôde ouvir a palavra de Deus através da segunda lição, que será aplicado nas igrejas da Assembleia de Deus no dia 9 de janeiro de 2022, com o tema Inspiração Divina da Bíblia. Que Deus em Cristo abençoe. Se você chegou até aqui, quem fala com você é Genival Neves. Se você gostou do vídeo, coloque nos comentários, se inscreva no canal, dê seu like e até o próximo vídeo. Teremos o nosso encontro marcado aqui novamente no nosso próximo vídeo, na próxima segunda-feira. Estaremos trazendo aqui novamente a lição do volume número 3, que terá com um tema muito importante também, onde estará tratando a inerrância da Bíblia. Até o próximo vídeo. Deus em Cristo vos abençoe. Espero ter ajudado você a aplicar a sua aula. Até o próximo vídeo. Tchau e Deus.